E Pondé, eu vejo hoje que a camada mais jovem tem muita dificuldade de tolerar qualquer tipo de frustração. Da onde você acha que surge todo esse processo, né? Que as pessoas elas acabam não conseguindo mais tolerar nada, em busca de uma felicidade muito intensa e acabam tendo até reflexos muito grandes no trabalho, nas famílias, nas relações, em namoros, todas as redes sociais, é tudo muito pregado com relação a isso e a intolerância está cada vez maior sobre qualquer coisa, né? Sobre qualquer sofrimento. Eu tenho a impressão de que grande parte do que se fala sobre o jovem, categoria, Sim. é uma invenção da publicidade americana dos anos 60 para cá. Esse jovem nunca existiu. Revolucionário, sabe? Você rastreia em algumas obras do século XIX, por exemplo, personagens como Bazarov, do Pais e Filhos Turgenev, que se chama de niilista. E o Turgenev botou essa expressão em circulação na Rússia para se referir aos jovens proto-revolucionários anteriores aos bolcheviques. E ali havia um vínculo claro entre jovem e conhecimento de ciência. E a associação entre gerações mais jovens e mais conhecimento de ciência. E isso, inclusive, na literatura de filosofia da educação da época, começa a aparecer a ideia de que jovens precisam, que nós... Não, então, na época, nós temos que formar jovens com mais conhecimento científico, seja lá o pouco conhecimento científico que tinha na época, distante da religião, da superstição. E isso aparece, por exemplo, depois da Primeira Guerra Mundial, na Inglaterra, todo um debate se os professores adultos da época e pais tinham competência moral para dar aula para os jovens, já que tinham feito a Primeira Guerra. Então, eles foram buscar solução na filosofia da educação, que se chama hoje de pedagogia, e na nascente psicologia. E hoje a gente sabe que a educação está completamente tomada por teorias psicológicas, inclusive as escolas, dentro das escolas, né? Inclusive porque o cuidado que você tem que tomar para um pai não processar você quando o filho dele estuda na sua escola é gigantesco, a paranoia é generalizada, né? Então, primeiro eu acho que esse jovem revolucionário que precisa entrar em conflito com os pais, eu acho que isso é uma criação histórica, né? Eu não vejo por que a gente poderia dizer que no ano 1000 isso existia. Ou jovens que têm daddy issues, problemas com os pais no ano 1200, não tinha nem quarto, não tinha música para ouvir, não tinha comida. Então eu acho que esse jovem é uma espécie de criação de luxo que nem bolsa Louis Vuitton, sabe? Só que aí é no campo do comportamento. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o problema começa meio que aí. Foi criado a ideia de um jovem revolucionário, eu lembro de um aluno que falou para mim um pouco antes da pandemia, nunca esqueci, ele estava sentado aqui, só aquele tipo de professor que memoriza pelo espaço, visual. Espacial. Quando o aluno troca de lugar, eu reclamo. Reclamo mesmo, você saiu daqui, você tem que ficar aqui, né? E eu lembro que ele estava aqui, assim, na frente, do lado esquerdo, no meu lado esquerdo. A gente estava discutindo coisas sobre jovens e tal, literatura sobre isso. E ele falou assim: Pondé, meu pai quer que eu salve o mundo, eu só quero arrumar um estágio. Certo? Então, os jovens são bombardeados. Os pais esperam que eles... É uma expectativa de que sejam todos Steve Jobs com preocupações tipo Greta Thunberg, que sejam pessoas que têm sentimentos muito bons no coração. Eu costumo pensar que não tem coisa pior para um jovem do que pai e mãe com projeto para eles. Sabe? De como ele deve ser, de que ele deve ser uma pessoa legal, né? Acho que isso deve fazer muito mal para esses jovens. Bom, eu vejo eles em sala de aula, né? Quando eles conseguem falar alguma coisa sobre isso. Hoje é mais difícil do que era 10 anos atrás. Os jovens são mais frágeis, mais vulneráveis, mais intolerantes a qualquer coisa que eles não concordam. É outro mito dizer que o jovem tem cabeça aberta. Isso é de quem não lida com o jovem no dia a dia. O jovem não tem cabeça aberta. É o contrário, a tendência é ter a cabeça fechada. Inclusive porque é jovem. Sim. Acabou de chegar aqui. Conhece muito pouco o que está acontecendo. Experimenta as suas sensações e ideias como sendo evidentemente corretas, quando não sabe da missa metade do que está acontecendo. Então isso foi muito reforçado, se confunde geração de jovem com geração de iPhone, sabe? Outro dia eu vi alguém dizer que
os bebês fetos que estão... A gente estava com uma grávida perto de nós e falar que os bebês que estão na barriga das mulheres agora para nascer será necessariamente uma geração de luz que vai transformar o mundo. Uma ideia como essa, para mim, no meu ouvido, soa como alguém que acha que uma cirurgia espiritual curou um câncer. Sabe? Para mim é a mesma coisa. A ideia de que cirurgias... É melhor acreditar em Deus. Aquele ser lá, que tem toda essa literatura. Porque acreditar que uma cirurgia espiritual curou um câncer, tipo João de Deus, o que acontecia no passado, e outros que não passaram pelo processo de João de Deus, para mim é a mesma coisa de achar que os bebês que vão nascer vão salvar o mundo. É uma geração de luz. Tanto essa ideia. Nasce bebê desde a pré-história. Inclusive, nasce com uma responsabilidade muito... Que é isso? Uma vez eu vi uma propaganda numa revista que era uma mulher grávida abraçando a barriga, com uma imagem da floresta, né? E tinha um texto embaixo, mais ou menos assim: será a sua responsabilidade cuidar do mundo. Está falando com a barriga dela. Nossa. Embaixo tem uma marca internacional de tecnologia e tal, né? Uma revista super importante, crítica da sociedade, lida no mundo inteiro, né? Naturalmente não vai mudar o mundo e vai ser frustrado. Mais um frustrado, né?